NR1 na prática, na verdade, essa norma já existe, só que ela foi atualizada por motivos que eu já vou esclarecer para vocês. Quem não me conhece, eu sou a Beth Pousa, sou psicóloga, chancelada pelo MEC e pela FGV, especialista na psicologia positiva, e tenho aí uma vasta experiência, há mais de 30 anos com empresas, desenvolvendo pessoas, com várias especializações, e por conta dessa bagagem, me tornei especialista em desenvolvimento de lideranças, de equipes, e por conta dessa vasta bagagem, eu pude me especializar na implementação da nova NR1, porque é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo, é o que temos para o futuro, e a gente precisa dela para uma vida mais saudável, mais saúde mental, emocional, que todos nós precisamos. Então, vamos lá, gente. Por que começou essa nova NR1? Porque o Brasil ele bate recorde mundial em depressão e em burnout. Ele está em primeiro lugar em depressão e em terceiro lugar em burnout. Então, o Ministério do Trabalho entendeu que algo precisa ser feito, que as pessoas têm se encostado muito por doenças emocionais, mentais, por conta do ambiente do trabalho. Então, opa, temos que fazer alguma coisa com relação a isso. E mais do que o Ministério do Trabalho percebeu, o que agora a gente precisa multiplicar, informar para os gestores, empreendedores, que quanto mais pessoas não ficam, o turnover, o absenteísmo, o presenteísmo, né, que é você estar ali, mas de corpo presente, não fazendo o seu trabalho com maestria, mais as empresas perdem, gente, porque isso está confirmado. A cada R$ 1 que você investe em saúde mental, você tem um retorno de R$ 4. Porque quando você não precisa mandar uma pessoa embora, quando você retém um talento, quando você não precisa dar afastamento por motivo de doença, você tem isso, né, em retorno. E também sabemos que pessoas saudáveis e felizes produzem mais em menor tempo. E por conta de todas essas informações bem resumidas, porque eu não quero me estender, por dois motivos. Um, porque eu não quero que essa apresentação fique longa, e uma, porque a gente tem que correr, porque o tempo está aí, ó. A multa já virá e eu já vou dar essa informação para vocês também, né? Porque a partir de maio as empresas terão que apresentar algumas normas, alguns critérios, e vai ser bem rígido. Essa nova lei ela foi aprovada, por coincidência ou não, no Dia do Psicólogo em 2024. Ela entrou em vigor em maio de 2025, e aí foi por uma movimentação dos sindicatos, das empresas, eles adiaram por mais um ano, para que todos nós pudéssemos nos organizar, e agora, sim, ela vai ser cobrada a multa. A ação já iniciou desde maio de 2025, então as ações de prevenção, de diagnóstico, já deveriam ter sido feitas. Agora, nós precisamos, né, apresentar o resultado disso, para que a gente possa, então, fazer um trabalho de prevenção, intervenção, que eu já vou explicar aqui para vocês, tá? Então, como eu já expliquei aqui, quando é que essa norma existiu, ela, na verdade, a NR1, especialmente falando, ela veio em 1978, mas a atualização, por conta de tudo que eu acabei de falar, aconteceu, 27 de agosto de 2024, e aí ela entra no GRO, né, que deve contemplar vários riscos, e começou com 9 riscos psicossociais, e agora com a última atualização aumentou para 13 grandes riscos psicossociais, que eu já vou apresentar aqui para vocês também. Então, do que a gente está falando, gente? Na minha experiência, na minha prática, é uma pirâmide onde a base maior, estrutural, que vai nos levar a uma excelência no resultado do que a gente está falando aqui, é na cultura organizacional. Precisamos, porque isso é muito importante. Nós vamos trabalhar o ambiente, não as pessoas. Então, eu sou psicóloga, mas muitas pessoas começaram a confundir as ações de prevenção com terapia. É aquela velha frase, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Nós vamos atuar no ambiente, mas não é um processo terapêutico. Muitas empresas têm parcerias com empresas que fornecem, né, promovem o acesso a terapias. Isso é uma das ações, mas não é a grande ação, porque a gente trata o ambiente que pode adoecer o colaborador. E claro que as pessoas fazem parte. Então, gente, base da pirâmide, cultura organizacional. Precisamos interferir, rever, atuar em cima disso.
Segunda parte, as lideranças, elas são extremamente importantes para a multiplicação, para ajudar nesse processo. E na ponta, não menos importante dessa pirâmide, todos os colaboradores que precisam ser ouvidos, passar por esse processo e a gente conseguir os resultados que nós tanto almejamos com maestria. Então, vamos lá. Quais são as exigências do Ministério do Trabalho? Primeiro, mapear os fatores de riscos. Para quem? Essa agora é a nova atualização. Para quem faz GRO, são os 13 fatores que eu já vou apresentar. Né, o que é o PGR, né, dentro do gerenciamento de risco ocupacional, muitas empresas têm que fazer o planejamento, né, de gerenciamento de risco. Aí sim são os 13 critérios. E as empresas que não fazem PGR, elas precisam agora fazer AEP, que é uma análise de riscos preliminares. Então, acabou de sair do forno essa atualização. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, o que a sua empresa faz, o que ela realiza, para ver qual dos dois trabalhos deverão ser feitos. Mas entendam que todos deverão fazer. Não tem como nenhuma empresa realizar. Não importa, tem um colaborador com carteira assinada, vai ter que passar por esse processo. Tá? Só que a ferramenta, o caminho, o que nós vamos fazer vai ser diferenciado por conta disso. Na análise de riscos psicossociais, a gente faz um critério quantitativo e qualitativo. Na análise de riscos preliminares, a gente vai usar um critério qualitativo, tá? Feito isso, aí a gente ouve todos os colaboradores, a gente pede que seja de 70% a 80% dos colaboradores que preencham esse inventário para ter validade legal para o nosso trabalho. Então, eu já tive com clientes que só fizeram com a liderança, não adianta, tem que ser com 70% a 80% dos colaboradores, tá? E aí, nós geramos um relatório cumprindo todas as exigências do Ministério do Trabalho. Tudo que eu vou falar aqui, gente, está dentro do Ministério do Trabalho, está dentro da cartilha do Ministério do Trabalho. Essa é a primeira etapa. Aí nós vamos para a segunda, que são só, né, duas grandes etapas. A primeira é esse inventário e a segunda é implementar medidas de prevenção nas etapas. Primeiro, eliminar fatores de risco. Depois que a gente fez o diagnóstico, se na sua organização, se na sua empresa a gente percebe algum fator de risco, vamos trabalhar contínuo esse trabalho, mês a mês, mensalmente, no máximo bimestral, mas a gente mensalmente já é pouco, né? A gente só não fala com mais tempo, porque a gente sabe que para a sua equipe, para o seu time, para fazer um trabalho conosco é dispendioso, eu sei que é complicado, mas a gente precisa, porque senão a gente não tem um resultado eficaz. Por isso que o que a gente está estabelecendo não é o Ministério do Trabalho, somos nós, né? Como uma norma para que a gente possa colher o resultado, um encontro mensal, pelo menos, com o time de vocês, né? Com a empresa de cada um de vocês. Uma outra ação que eles pedem, então, ou eliminar ou minimizar, pelo menos, se a gente perceber que tem medidas que precisam ser feitas, né? E uma outra possibilidade é minimizar e controlar fatores de riscos. O que seria essa adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho? Criar uma rotina de mapeamento de absenteísmo, turnover, como é que está essa rotatividade na sua empresa, pessoas que se afastam, mapear isso. Na cartilha do Ministério do Trabalho, eles orientam, não é uma exigência que vai ser multada, mas se precisar, você ter isso em mãos, se eles pedirem esse material, vocês têm um controle, porque é uma das formas que eles irão avaliar que, opa, o trabalho está sendo feito e está dando certo. Então, a gente precisa ter esse controle. Então, nós temos orientado os RHs nas empresas clientes que façam esse controle. Muitas não fazem, muitas fazem. As que não fazem vão ter que passar a fazer, que é uma grande forma da gente ter um comprovante legal da eficácia do nosso trabalho, tá? E adoção de medidas de proteção individual. Aí sim pode entrar algumas ações pontuais com os colaboradores, mas percebe que não é só isso, é um dos pontos, é um dos fatores que a gente precisa tratar, tá? Então, quais são as vantagens que a gente vai encontrar realizando isso? Construção de uma cultura de prevenção, né? A gente sabe, prevenir é o melhor remédio, né? Antes prevenir do que remediar. Então, com saúde mental é a mesma coisa. Nós temos aqui tudo, como eu sou especialista na psicologia positiva e tenho muito acesso também
Ao trabalho contínuo organizacional, a gente sabe que as pesquisas confirmam que quando você investe em saúde mental, você tem um aumento provável de produtividade em 68%, você tem uma queda do absenteísmo, em média, em 40% e uma diminuição da rotatividade, do turnover, em 33%, gente. Então, assim, dá para mensurar, né? Não é imensurável, é mensurável. E quais são as vantagens? Você não vai ter multa, vai ter redução. O nosso trabalho não garante 100% que você não vai ter multas, mas garante que você está fazendo o que tem que ser feito. Né? Então, você tem como provar. A gente não pode dar essa garantia, gente, por favor. Então, se eu realizar o trabalho que o Ministério do Trabalho exige com vocês, com qualquer profissional, nenhum profissional pode garantir isso. Porque o Ministério do Trabalho é que vai ver os critérios, mas se você está cumprindo tudo, está com uma empresa séria, que faz um trabalho dentro dos critérios, ok, eu estou ok. Muito importante, o que eu tenho encontrado, as empresas preocupadas com o resultado. Se no inventário sair que eu estou com alto risco de assédio moral. O Ministério do Trabalho não vai te avaliar pelo seu resultado, ele vai te avaliar porque você está cuidando, você se preocupou, você está fazendo o que precisa ser feito. Então, não é o resultado que vai definir a multa, mas sim o não fazer ou fazer. E, infelizmente, a gente sabe que vai ter a seleção natural, muitas empresas estão perdidas, que estão prestando serviço, consultoria, oferecendo, elas não estão fazendo esse trabalho dentro dos critérios do Ministério do Trabalho, então, assim, a gente sabe que vai ter aí algumas consequências por nós não escolhermos uma empresa séria, como a nossa, que faz isso com toda, seguindo a risca, por conta de não fazer o que precisa ser feito, tá? Então, gente, são muitas vantagens, e claro que capacitar os líderes é importantíssimo, que eu mostrei agora na pirâmide, que é um segundo pilar, né, fundamental na estrutura para essa mudança, e claro que cada vez mais a gente sabe, né, que os colaboradores, o TikTok está na mão deles, no celular. Então, eles estão tendo muito acesso a informações. E agora, né, as pessoas que postam, publicam, advogados, pessoal da área de segurança e saúde, vai falar muito sobre esse assunto. Então, eles vão ficar muito inteirados, já estão falando. Então, se você faz o certo e o que precisa ser feito, com certeza você vai ter redução de multas, de processos trabalhistas, porque nós estamos fazendo o que precisa realmente ser feito, seguindo a cartilha do Ministério do Trabalho, tá? Então, resumindo, aplicar essa nova norma torna a empresa referência em bem-estar corporativo e demonstra responsabilidade social e corporativa. Quem não quer, gente? Qual a empresa que não quer ser uma referência? Como a gente sonha, né, dos colaboradores baterem na nossa porta pedindo para trabalhar. Sabemos que a mão de obra, eu tenho encontrado muito essa queixa de que está escassa, que está difícil, pessoas comprometidas, pessoas proativas. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês: a tendência é piorar. Não vou entrar nessa seara aqui falando com você, mas a gente sabe que vai piorar. Então, nós precisamos fazer com que cada vez mais o nosso ambiente, a nossa empresa, seja uma empresa referência, atrativa, que é o boca a boca, né? Porque você tem um colega que trabalha, fala bem, então eu também quero, e é esse mundo que a gente precisa, né? Dentro do corporativo. A gente precisa de saúde mental na vida, só que agora é lei, não é mais. As empresas que já fazem isso já estão surfando na onda, não estão com a menor preocupação, porque já vem realizando esse trabalho. O que precisamos chamar atenção é para as que não realizam e precisam começar a realizar, tá bom? Então, assim, algumas curiosidades. Por exemplo, nós já tivemos liderança que ia pedir demissão no dia que nós fomos lá fazer o trabalho. Então, no dia que eu estive lá, fiz o trabalho, a gente já tem muitas empresas que estão no trabalho contínuo, que nos agradeceu. Nós tivemos colaboradora que no final veio chorando porque a gente teve uma escutativa e ela falou: hoje eu estava decidida a me matar. Gente, são coisas que não tem como, não tem preço, isso não paga, né? Então é importante a gente, eu falei de documentar. Beth, empresas terceirizadas. Eu tenho minha empresa e eu tenho um terceirizado aqui dentro que presta serviço, mas não é pelo meu CNPJ, porque o que é importante? O que o Ministério do Trabalho fala é que a gente tem que fazer por CNPJ e por setor. Isso é muito importante. O resultado daquela primeira etapa, que é o inventário, tem que sair um relatório de uma forma geral
por setor e por CNPJ. Então, uma empresa terceirizada é uma decisão sua, da sua gestão, do RH, se vai incluir ou não, e a gente coloca CNPJ separados. Mas se você tem MEI, se você tem gente que presta serviço como CNPJ e trabalha full time para você, sim. Saiu também na atualização da cartilha que tem que ser incluído no seu inventário, tá bom? Então, o CNPJ e MEI, prestadores de serviço que trabalham para você, entram no inventário. Terceiros é uma decisão sua. Se você vai exigir, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, que a empresa contratada também faça, ou se você vai bancar esse investimento, já que são pessoas que trabalham para você, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar todas essas curiosidades para a gente conseguir entender que não é terapia, mas é terapêutico, entender que vamos ter muitas pessoas desacreditadas, mas a gente está aqui para virar essa chave e mudar essa visão de tudo, tá? Gente, uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês, que saiu agora, eu tirei até uma foto da cartilha do Ministério do Trabalho, para vocês entenderem como que cada vez menos eles estão preocupados, né? Eles estão dando mais prioridade à subjetividade do cuidado com a saúde mental do que com as ações de EPIs, que isso já tem uma rotina, né? Então, olha, eles mesmos falam que o mais eficaz é você evitar o adoecimento, depois eliminar, quiçá substituir por novas ações, depois proteção do geral do todo com o trabalho contínuo que nós realizamos. Aí depois, né, são todas importantes, mas vai fazendo esse funil do mais ao menos, né? As questões administrativas que eu falei para vocês, de fazer lista de presença para todas as ações que nós realizamos de saúde mental, ter isso documentado, e por último, os EPIs. Então, ó, inverteu, né? Precisamos ter esse cuidado, tá? Então, evitar, prevenir sempre vai ser o melhor remédio, e está recomendado na cartilha do Ministério do Trabalho. Então, eu apresento aqui para vocês os 13, né, que eram 9 fatores de riscos, e como eu falei, tem que ser por setor e você tem que gerar uma média de probabilidade. Então, quais são esses 13 fatores, Beth? Assédio de qualquer natureza, e eu posso garantir para vocês que essa atualização veio em função dos assédios, porque o que mais adoece é o assédio moral, psicológico, sexual. Então, com certeza, isso é que deflagrou, em grande parte, em grande número, a atualização. Má gestão de mudanças organizacionais, onde não tem uma informação clara, precisa, baixa clareza do papel da pessoa, da função, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte e apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, né? Que aí a pessoa não se sente podendo tomar decisões, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, subcarga, sobrecarga, dificuldades de relacionamentos, dificuldades com a comunicação, e se para quem trabalha com um trabalho remoto, a pessoa se sentir excluída, isolada, não pertencente à organização. Tá, gente? Então, são esses 13 grandes fatores que, para quem vai fazer o inventário, que faz PGR, vai mapear. E para quem não, a gente vai olhar de uma forma qualitativa num outro tipo de inventário que a gente aplica, tá? Então, quais são os procedimentos? Primeira etapa, fechamos com vocês, Beth, vamos realizar esse trabalho, diagnóstico do DRPS, tá? Com avaliação de severidade, probabilidade, níveis de risco, e classificação de risco e tomada de decisão. Ele pode ser presencial ou online, podemos aplicar com uma campanha de conscientização, não é obrigatório, então a gente precisa que as pessoas entendam a importância e contribuam. Depois, plano de implementação e monitoramento, que são os programas contínuos, né, que nós realizamos mensalmente, e sempre entregando relatórios com evidência, sempre documentando todo esse trabalho que a gente documenta, registra, assina para vocês darem entrada. Assessoria para os gestores, para o time de RH,
e tudo em conformidade com a NR e as outras NRs que estão relacionadas à nova NR1. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um modelinho do como é que sai o nosso diagnóstico, tá vendo? É por setor. Então, cada setor terá. Aqui esse modelo ainda estava com os 9 critérios, né? Agora são 13. Então, cada um vai ter os 13 critérios de risco. Olha, nessa primeira coluna, a severidade é uma análise quantitativa, é o inventário que os colaboradores, gestores, RH, todos irão preencher. Na probabilidade de ocorrência, é uma análise qualitativa. A gente pega esse relatório, agenda com você, o gestor, o RH, mostra o relatório e a gente vai confrontando qual é a probabilidade realmente disso estar acontecendo. E aí vai gerar a matriz de risco. Então, no nosso inventário, a gente tem a análise qualitativa e quantitativa. A soma das duas gera a matriz de risco, que é uma exigência do Ministério do Trabalho, tá? Então, ação 2, sempre seguindo as diretrizes do Ministério do Trabalho. Aí a gente vai fazer programas de redução, né? Aumento de saúde mental. Aí pode ser treinamentos, oficinas, rodas de conversa, palestra, plantão psicológico, plantão para ouvir as pessoas, não é terapia, ações de sensibilização, consultoria para melhoria do clima, gestão, apoio para retornos ao trabalho, prevenção de afastamento, se tem muito absenteísmo, a gente faz ações nesse sentido e sempre elaborando relatórios técnicos, enfim, né, com normas e boas práticas. Então, gente, isso aqui tudo é recomendado na cartilha do Ministério do Trabalho. São essas orientações que eles nos dão, né, para as ações que seria a segunda etapa. Outra coisa muito importante, o Ministério do Trabalho pede que seja no método PDCA, tá? É uma exigência, a gente tem que mostrar que a gente está fazendo seguindo o PDCA. O que é o PDCA? São termos em inglês, o P de planejar, que aí como é que a gente planeja? Fazendo um diagnóstico, né? Identificando as lacunas, definindo os riscos, o executar, né? Aí a gente executa, capacitando a equipe, fazendo as rodas de conversa. A terceira etapa é sempre verificar, monitorar como é que estão esses afastamentos, o que a gente está vendo de resposta, reuniões de alinhamento, de calibragem e a ação, né? Sempre fazendo ajuste para uma melhoria contínua. E por isso esse processo nunca deixa de rodar e nunca deixa de acontecer, tá? Então vamos lá, gente. Qual é a nossa missão? Promover ambientes de trabalhos mais seguros, mais humanos, mais emocionalmente saudáveis, apoiando as empresas na implementação da nova NR1 com responsabilidade, consciência e compromisso com o bem-estar das pessoas. Então, assim, são duas grandes ações, entenderam? Né? E aí a gente vai atuar, tem gente fazendo o contrário. Tem gente, por que eu perguntei entenderam, né? Porque tem pessoas que não entenderam. Eu estou vendo organizações que começam da segunda para a primeira etapa. E assim, vamos começar primeiro analisando as pessoas, fazendo um encontro, fazendo uma terapia em grupo, para depois fazer o inventário. Não! Primeiro o inventário, depois as ações de prevenção, dando sempre continuidade para essa promoção. Gente, temos que correr contra o tempo. Estamos a 73 dias, 12 horas, gente, brincadeira. As horas, os minutos e os segundos é brincadeira, mas estamos sim. A partir do dia de hoje, a 73 dias da multa. Não vai ser adiada, tem alguém falando, algumas pessoas, não, vai ser adiado, não vai multar. Sim, vai multar sim, são daqui a 73 dias, então dá tempo, mas precisamos correr contra o tempo, tá bom? Então, por isso que a gente fez esse webinário, a gente vai estar enviando para quem não pôde assistir. Assim, a ideia é realmente fazer uma explicação rápida, breve, porque não dá para a gente ficar aqui se alongando com palestras longas. A gente está super disponível para marcar reuniões, para vocês agendarem conosco. Aqui são alguns dos principais clientes que nós temos que contam com a gente, e a gente espera que você seja mais um para entrar nesse portfólio, né? E faça parte do nosso time e que a gente possa colher juntos, né, esse futuro, onde a gente vai ter. Deixa eu parar aqui de compartilhar.
até para falar um pouquinho com vocês, né? Para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais feliz, né, gente? Eu estou muito feliz como psicóloga, eu acredito demais nesse projeto. Eu sei que tem muitas pessoas chateadas, porque empresários, pessoas do RH falando, poxa, mas é mais uma coisa para a gente se preocupar, é mais um problema, é mais uma exigência. Eu sei, está indo por um órgão que a gente não gosta, que é o bolso. Está sendo obrigatório, mas entendam, gente, extremamente necessário, porque por mais que seja obrigatório, nós vamos colher os frutos disso. Nós que somos do RH, de consultorias, que investimos em treinamentos há tantos anos, a gente está super empolgado, porque assim, agora as pessoas vão ter que fazer, mas também vão colher o fruto disso. Então, assim, no primeiro momento, sabe aquela coisa assim da vacina que a gente toma e não quer tomar? Mas depois você vê que você fica imunizado e, poxa, valeu a pena? Então, assim, vai estar valendo a pena. Então, eu espero que, eu estou vendo que ninguém fez uma pergunta no chat, mas eu espero que a gente tenha esclarecido as principais dúvidas. E, assim, as ações é conosco, a gente está aqui para orientar, mas não se preocupe, o nosso trabalho aqui é levar tudo isso mais pronto, mais rápido, que a gente sabe que nas organizações é tudo para anteontem, nunca é para depois de amanhã. Então, alocar as pessoas, parar as pessoas para fazer isso é mais um movimento, mas para algo bom e algo que vai gerar crescimento.